Vamos ler aqui comigo. Se você tem Bíblia, celular, quiser acompanhar, se não quiser só escutar também. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Eu serei muito breve, bem rápido. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, respeitaram a regra, fica de longe, não chega próximo, e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Uma pausa aqui. Samaria, rejeitada pelos judeus, sempre havendo uma rejeição severa por parte dos judeus com Samaria, e lá estava Jesus, para aqueles que eram rejeitados pelos judeus, os samaritanos. Ele estava passando por ali, e além de agora estar passando em Samaria, no lugar onde os judeus não gostavam, ele ouviu algumas vozes de leprosos, além de serem samaritanos, talvez alguns outros não, mas estavam em Samaria, já eram rejeitados, e agora rejeitados duplamente por serem leprosos, não poderiam se aproximar de ninguém, segundo a lei. Viviam isolados do povo, tinham que andar com sinos balançando para que as pessoas soubessem que vai um leproso, como se já fosse doloroso, vergonhoso, sentindo dor, e agora está com um sino anunciando a sua lepra: eu sou leproso, estou distante de você, mantenha distância de mim, às margens da sociedade. Olha a dor dos leprosos. E eles gritam: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Reconheciam quem era Jesus. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, somente disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Receber uma bênção de Jesus não quer dizer que, sendo grato ou não, a pessoa que não consegue ser grata, ela não vai deixar de ser feliz. Foi um milagre. A cura totalmente da lepra, hanseníase, hoje, a lepra foi totalmente curada, foi decretada uma vacina que conseguia curar com tratamento em 1940. Na época de Jesus não tinha vacina para lepra, para hanseníase, pomada. 10 homens gritaram: Senhor, compadece-te de nós. Conheciam o mestre, sabiam quem ele era, sabia que ele tinha poder e autoridade para curar, só bastava ele querer. 10 estavam ali na posição de serem curados, queriam curas para os seus problemas, como nós queremos hoje, para as dores, para trabalho, quem está desempregado, para aumento de salário. Senhor, toca no coração do meu patrão. Senhor, me dá mais tempo para orar. Senhor, faz isso. Senhor, me permite ver minha família. Senhor, me dá uma casa. Senhor, abençoa meu filho. Senhor, cura, levanta o paralítico. Senhor, abre porta. Senhor, multiplica a comida. Senhor, está faltando na despensa, e não estamos errados, nós temos que clamar. A Bíblia diz que aquele que clama, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Você tem que ir, você tem que expressar, você tem que clamar. A diferença é que quando acontece, todos ficamos felizes. Mas nem todos onde o milagre chega são gratos.
ficar feliz e ser gratos é um paradoxo, são padrões diferentes. A alegria te contagia, mas é momentânea. A gratidão, pastor, ela nos acompanha. Ela não deixa você esquecer o que foi feito no seu benefício. Os que não conseguem ser gratos, e eu não digo expressar gratidão, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito fechado, eu não consigo expressar, mas eu sou uma pessoa que é grata, ela expressa. Ainda que seja na intimidade, no quarto que está comigo. Ela não consegue conter aquela gratidão. As pessoas que não conseguem ser gratas, ela tem um único objetivo. Aqueles que conhecem, que já ouviram a falar de Cristo. E agora estou falando para aqueles que frequentam uma igreja evangélica. Elas espremem ao Senhor, porque o não grato, ele só quer algo para si. A cada vez mais. O Senhor concede um desejo, um milagre, a oração respondida, e ele vai atrás de outro, esquecendo da gratidão do primeiro. Eles apertam, eles comprimem a Jesus. A pessoa que não é grata nunca está satisfeito. Ele quer sempre mais, expressando somente a alegria momentânea, mas uma gratidão que nunca ocupa o coração dele. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21 mais ou menos, tem a história antes ainda, mas a partir do versículo 21, conta a história daquela senhora, daquela mulher que sofria de hemorragia por 12 anos. 12 anos, e aí a Bíblia diz que havia uma multidão em volta do Senhor. Mas por que havia uma multidão em volta do Senhor? Porque eles já haviam ouvido falar dos milagres, do quanto ele ministrava, da sabedoria plena do Senhor, dos olhos mansos, daquele que poderia ouvir e operar algo que ninguém conseguiria. No mesmo evangelho de Marcos, no capítulo 2, ele estava em Cafarnaum, lotado de gente, ele ensinando numa casa. E Marcos diz que ele estava numa casa, e Mateus diz que ele estava em um lugar. A gente não sabe o tamanho, mas disse que haviam pessoas da Galileia, de toda Jerusalém, da Judéia. Haviam fariseus, escribas, que estavam ali para ouvir, outros para julgarem, outros para aprontarem, outros para receberem e serem alegres, mas gratos. Um grupo de jovens tem um seu amigo paralítico, em Cafarnaum isso, tenta entrar e a multidão impedia. Quantas vezes queremos nos aproximar de Jesus e aqueles que só comprimem por um momento passageiro de alegria não nos permitem. Mas esses jovens não desanimaram. A Bíblia diz que foram para o telhado, destelharam, pegaram o amigo paralítico deitado na cama, desceram com cordas. Uau! Jesus olhando para aquilo, eu tenho certeza que aquilo moveu o coração do mestre. Olha para o jovem que desce e fala: filho, perdoado estão os teus pecados. Imediatamente os não gratos, que eu não sei o porquê estavam ali, somente para receber, começaram a arrazoar em vossos corações, a zombar, a não crer, a levantar-se com ira. Quem é este para perdoar pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Quem é esse que fala perdoados estão os teus pecados? Ele não é Deus.
E a Bíblia diz que Jesus, conhecendo-lhes o coração, Jesus conhecendo-lhe as intenções, Jesus conhecendo-lhes o pensamento, perguntou: por que arrazoeis em vossos corações? O que é mais fácil fazer? Perdoar pecados ou curar o enfermo? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para curar pecados, a ti te digo, filho, levanta, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que todos ficaram atônitos naquele momento e começaram a glorificar o Senhor. Ficaram alegres, mas teve um que foi grato, o que teve um encontro com o Mestre, o que olhou para ele nos olhos. Nós cantamos aqui e teve uma frase que diz que é impossível ter um encontro com o Senhor e continuar o mesmo. Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 5, um pouco mais à frente, o mesmo Senhor andando, uma senhora com 12 anos, eu acredito que aquela senhora, coitada, não duraria muito não. 12 anos, vocês mulheres sabem o que é, nós homens somos leigos. Eu via minha esposa lá uma semana, eu falava: Senhor, misericórdia, que isso acabe, que dure 2 dias, porque uma semana eu não sei, eu vou fazer hora extra, eu vou para o trabalho mais cedo, eu chego mais tarde. Como é que você está, filho? Eu estou bem, me deixa em paz. Jaqueline está bem, deixa ela em paz. Você quer alguma coisa? Quando eu quiser eu te peço, Sandro. Falei assim: estou tentando por todos os meios, tu sabes. Filha, vamos fazer? Não, que eu estou nervosa. Com o que? Eu não sei com o que, mas eu estou nervosa com alguma coisa. Alguém te fez alguma coisa, Sandro, você está começando a fazer. E eu saí. Falava assim: não consigo compreender mesmo, não. Eu fico imaginando essa mulher por 12 anos. A Bíblia fala que ela gastou tudo que tinha com médico. Ela testou tudo, todos os exames possíveis e não possíveis da época, todos os charlatões, todos os médicos, todos os curandeiros. Ela gastou tudo que tinha. Ela ouviu uma multidão no Mestre, ela ouviu falar: ele vem. Ela nunca poderia se aproximar. Ela se aproxima, e a Bíblia fala que ela tocou somente no vestido, na orla. E ele para e pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos: Senhor, a multidão te aperta, você não está vendo aí para onde o Senhor vai? A multidão te aperta. Os que não conseguem ser gratos somente seguem para apertar, somente seguem porque querem algo. É errado querer algo? Não, de maneira alguma. Quanto já quis ser curado de tanta coisa, meus joelhos 2 são quebrados, eu já orei várias vezes: Senhor, cura, porque dói, e Ele não curou, e eu continuo louvando, exaltando, porque eu sei que independente dos meus joelhos serem curados ou não, Ele não deixa de mudar na minha vida pelo que Ele é. A minha esposa sofre de um problema que ela não pode estar aqui, está com dores. A gente não deixa de louvar o Senhor porque ela está sendo curada ou não, porque a gente sabe que Ele está cuidando de nós. Enquanto ela sente dor, eu estou aqui. Enquanto ela está lá, eu estou aqui. Mas enquanto eu estou aqui, eu sei que o Senhor, o Espírito Santo, tem cuidado dela. Assim é na minha vida, assim é na sua vida, meu irmão. Mestre, a multidão te aperta. Tu me perguntas, parece até piada, Senhor. Está todo mundo te apertando. Não, mas teve uma pessoa que tocou diferente. Quem nós somos no meio da gratidão? Os não gratos só conseguem observar Jesus na ótica do milagre. É errado querer milagre? Não, não é errado. Eu falei aqui que eu estava no... Vou abrir um parênteses. Certa vez eu estava numa aldeia no Paraguai, dormindo dentro da aldeia. Eu e alguns pastores, dentista, arrancar dente podre de índio, suturar ferida,
limpar ferida com bicho na cabeça de índio, criança. Teve a esposa de um índio que arrancou o dente, teve uma hemorragia. O povo forte são os indígenas. Eles não choram por causa de dor. Dente inflamado, gengiva inchada, não tem injeção que pegue. Eles vão lá, cutuca com alicate, puxa, quase com alicate de mecânico, e tira o dente. Desce a lágrima, mas não reclamam. 10, 11 horas da noite, no meio do mato, no meio da floresta, numa aldeia indígena. Eu trabalhei Coqueí, Campeche, Marangatu e outra que eu não me lembro, eu também não lembro agora qual foi, eu acho que foi a Coqueí, isso no Paraguai. A gente estou orando no meio do mato, aquela terra vermelha, agradecendo a Deus porque eu estava vivendo algo poderoso. Era o meu sonho ir para a China como Hudson Taylor, ir para o interior da China, anunciar o Evangelho. E Deus me joga lá no Paraguai junto com alguns pastores, e de repente eu orando, eu ouço assim uma voz falando comigo: filho, vai até ali, porque essa minha filha está com dor, ela está com uma hemorragia. E eu me acovardei, e eu falei: Senhor, tem tantos pastores aí experientes, manda eles, eu não. E aí de repente ele falou: você vai, mas agora você não vai só por causa da sua covardia, chama agora Elias. E eu levantei, eu falei: Elias levanta no meio do mato. Ele falou: eu sei, Deus falou comigo, seu covarde, eu estou aqui, vamos lá com ela. Conforme eu andava, Deus fala comigo: agora chama o Fábio, que ele que vai ser o seu intérprete, filho do pastor Adjalo, um brasileiro que trabalhava lá. E eu falei: Fábio, eu já estou aqui para interpretar, sem eu falar com nenhum dos dois. O Fábio fala: eu estou aqui para interpretar. E o Elias me chama de covarde porque eu não fui sozinho. Entramos, quando chegou lá, ele começou a falar em Marangatu com ela. E ele perguntava se doía, ela cuspia no chão. Só sangue em volta dela. Começamos a orar. Depois de orarmos, ela olhou assim para a gente. Ele perguntou: como é que você está? Ela levantou a mão e só cuspia, mas não tinha sangue. Ela não tinha força para se levantar. Eu bati com a cabeça abaixo. Eu levantei com alegria, quase dar um salto, bati com a cabeça, me machuquei. Ela falou: eu quero ir lá para fora porque eu quero testemunhar o que o Senhor fez. Mas ela falou algo: independente dele fazer ou não, eu continuo sendo grata a Ele. Os gratos carregam a gratidão. A alegria não se torna passageira como os não gratos, porque ela se mistura com a gratidão. Não adianta apertar, não adianta pressionar. O tempo é dele. Agora, os que vivem em gratidão, duas classes de pessoas diferentes. Eles não olham para os milagres, eles olham a cruz. Eles olham a cruz. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz: ele foi transpassado pelas nossas transgressões, é minha e sua. É para mim e para você. E moído pelas nossas iniquidades, a minha e a sua. O castigo que nos traz a paz, foi por meio de castigo que temos paz. Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras
fomos sarados. Se eu sou sarado, foi porque Ele decretou sobre a vida dele. Ele se ofereceu como sacrifício. Ele é o cordeiro imolado desde a fundação, antes da fundação do mundo. Foi por mim, por você. Ele teve as costas abertas por causa dos açoites. Uma coroa de espinho, foi surrado, foi cuspido, colocado no madeiro. Os gratos, quando enxergam e vivem a gratidão, não estão olhando para o milagre, olham para a cruz, olham para o sacrifício, olham para o que Ele fez por mim, por você. Esse é o maior motivo da gratidão. Os milagres nos enchem o coração, nos deixam alegre, mas a gratidão não está por causa dos milagres que Ele opera, não está por conta das respostas que Ele tem para as nossas orações, está pelo que Ele continua a fazer. Existe um louvor por aí, na verdade existem vários louvores, eu não consigo entender, mas existe um que eu ouvi, não sei como eu ouvi, que diz que eu perdi tudo por você. Eu nunca dou testemunho. Pastores amigos meus no Brasil que viviam o que eu vivi, tentaram várias vezes. Falo um pouco. Porque as pessoas que dão testemunho, parece que dão testemunho se alegrando no que eram, com mais ênfase no que faziam. A minha maior alegria é quem sou hoje em Cristo. Em 98, 99, pequeno trecho, chegaram na minha casa, minha família, uma família muito conhecida lá no bairro, todo mundo conhece, meu tio, meu avô, quem fazia coisas boas, quem não fazia, eu tinha um respeito pelo seu Manuel, um homem de 1,60 m e pouco, franzino, magrinho, mas quando falava, poderia ser o homem de 2 metros de altura que baixava a cabeça para ele por causa da autoridade e do respeito que ele tinha. Então, como todo mundo tinha ponto final de ônibus, aquela coisa do Brasil, né, com várias linhas diferentes, tal. E antigamente as pessoas eram muito cordiais, conheciam minha avó dava água para os motoristas, para os cobradores. Meu avô fazia sanduíche, meu avô trabalhou como padeiro, então gostava de fazer sanduíche, dava para eles. E aí chegou a notícia para o meu tio, Arnaldo. Arnaldo, fala para tua irmã Aninha. Aninha porque minha mãe tem 1,5 m. E ela vai perder o Sandro. Vão vir atrás do Sandro. Então está aprontando muito por aí. Ele não para. Eu tinha meus 16 anos, 17, 16, 15. Eu já sabia, Aninha. Mas já veio a notícia agora que vão pegar o Sandro a qualquer momento. Vieram falar comigo, eu pedi. Falaram que não fizeram isso por respeito à família, mas agora já não tem mais. A minha mãe, ela falou, eu sei, meu irmão, mas eu creio no Deus que eu sei. Eu vou ver a transformação. Em 99, ela com uma igreja do lado de casa. 2 casas depois tem uma igreja batista muito grande. Minha avó gostava, meu avô gostava, ela gostava. De repente, de um momento para o outro, ela começa a ir numa igreja na Penha, longe de casa. E ela falava comigo, filho, me leva lá. Lógico, mãe, mas olha, sabe, eu não sou crente. Eu vou ficar lá com a senhora, mas eu não sou crente. Vou continuar vivendo a vida que eu vivo, mas não sou crente. Mas vou levar a senhora e o meu avô. O avô também queria isso, seu Manuel. E eu comecei a ir. Primeiras semanas eu ficava do lado de fora. Tinha uma Brasília. O carro bom, né? Ficava do lado de fora esperando ela. Do lado de fora não tinha nada. Eu falava, acho que eu vou entrar para conhecer a igreja. Igreja grande, bonita. Eu falei, legal. Senta aqui. E meu avô falava, senta aqui. Ô, seu Manuel. Sentava do lado dele.
metade do culto querendo já sair. Eu falava, estou agoniado, eu quero ir embora. Minha mãe me respeitava, meu avô também. Eu ia para fora, esperar o culto acabar. Quando acabava, eu levava para casa. Na semana seguinte, meu avô já falava comigo, filho, eu quero ir de novo naquela igreja. E eu falava, mãe, meu irmão tem carro também. Teu avô gosta de ir com você. Eu falei, mãe, tá bom, então a gente vai. Passam-se 2, 3 semanas, começo do ano de 2020. Eu já estava batendo na porta dela, já estou pronto para ir para levar a senhora para a igreja, mas eu não sou crente ainda, hein? Já tinha um ainda agora, já. Antes era não sou crente, agora já tinha um ainda. Mãe, vamos embora, vai chegar atrasado, tem trânsito. Está na hora de levar a senhora para a igreja, já não esperava meu avô me chamar. Eu já descia, avô, está pronto, ele só estou te esperando, e já estou eu levando. Começou algo a mover no meu coração. Teve um dia que o pastor trouxe uma mensagem, aquilo moveu e eu chorei. E eu falei com minha mãe, se tu contares novamente minha vida para esse pastor, a senhora vai vir de ônibus. Porque aquele homem parece que só falava para mim. No culto seguinte, numa quinta, num domingo, não me lembro. Quando ele começou a ministrar, que ele estava terminando, eu falei, Senhor, não estou aguentando. 4 vezes tentaram me matar. 4 vezes. Se hoje ele fizer alguma coisa de vem aqui na frente, eu acho que eu vou ter coragem. Jaqueline estava de joelho dobrado em casa. Senhor, move no coração do Sandro. Não quero perder o meu marido, pai do meu filho. A gente só tinha o Gustavo. Não quero perder o meu marido, pai do meu filho. E minha mãe falando, Senhor, não vou perder meu filho. Se eu perdê-lo, eu vou perdê-lo salvo, eu não vou perdê-lo para o inferno, eu não vou perdê-lo para Satanás, eu não vou perdê-lo para as drogas, eu não vou perdê-lo para a arma, eu não vou perdê-lo para a bebida, eu não vou perdê-lo para nada, a não ser que o Senhor o leve. Quando aquele pastor terminou de pregar, ele não falou nada, ele não chamou ninguém lá na frente. Ele deu 2 passos para trás e começou a cantar uma música. Eu falei assim, não é para mim mesmo não. De repente ele volta e fala, tem uma pessoa aqui que falou, Senhor, se hoje tu quiseres, eu estou aqui. É por isso que eu voltei, foi por você. Eu dei um pulo, não foi só uma, mas eu fui o primeiro a dar um pulo e quase sair correndo. Mas quando eu cheguei na metade do corredor, eu falei, Senhor, o que eu tenho para te entregar? Excesso de drogas, bebidas, excesso de tudo. O que eu posso te entregar, Senhor? Tudo que eu tenho é só isso. As pessoas chamam de pecado, eu chamo de excesso, de overdose, eu chamo de como alcoólico. O que eu tenho para te entregar é isso. O que eu vou te dar? E eu parei. E aquele pastor volta a pegar no microfone e fala, bem como tu estás, eu estou te esperando. E eu falei, conforme eu caminhava, eu falei, Senhor, hoje eu te entrego a minha vida. Tudo que eu tenho, todas as mazelas, e não olho para trás nunca mais. E aí eu ouço uma música dizendo que eu perco tudo para te servir. Se eu soubesse que eu ia perder, era todas aquilo que eu não perdi tudo, eu ganhei tudo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que ele nos resgatou, nos tirou, nos livrou do império das trevas e nos trouxe para o reino do amor do seu Filho, que através dele nós alcançamos remissão e redenção para os nossos pecados. Você quer se gloriar na gratidão que você tem? Olhe para a cruz. No momento de dor, como Paulo e Silas, perto da meia-noite, diz a Bíblia que depois de um monte de açoites, a gente não ouviu um diálogo. E aí, Paulo? Oi, Silas, que furada, hein? Não. Depois de serem esbofeteados, machucados, a Bíblia diz que foram lançados no cárcere, e cárcere interior, que era no mais baixo de todo, onde que os dejetos dos cárceres em cima caíam no de baixo, era como um esgoto.
e ainda tiveram os pés presos, mas perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam louvando e exaltando ao Senhor, não sei o que, mas de repente alguma coisa perto de aleluia, 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 aleluia. Não importam as dores, nós cremos, nós sabemos que existe o Senhor, Ele está no controle, estamos aqui porque Ele nos quer aqui. Calma aí, Silas, vai passar, eu sei, Paulo, mas vamos cantar mais alto, aleluia. A gratidão expressa naquilo que o Senhor é, não naquilo que Ele vai fazer. Eu não perdi nada quando eu falei, Senhor, eu entrego a minha vida. E ainda falei, fui mais ousado ainda, fui um pouco que abusado. Se for para te servir, quero ser igual a esse homem aí que está me chamando agora. 25 anos depois, estou aqui pregando. Minha gratidão foi do que Ele me livrou do império das trevas e trouxe para o reino do seu amor. Foi na cruz que era para mim. Foi através das pisaduras, das chagas, das feridas dele que eu sou sarado. Independente da minha condição de dor no corpo, de estar curado ou não. Tivermos que sermos gratos, seremos gratos pela cruz, mas nos alegraremos nos milagres também, porque Ele é poderoso. Eu gostaria que enquanto toca esse louvor, você entendesse esse momento de gratidão. Estamos rompendo esse ano. O milagre nasceu. Nós sabemos que não foi no dia 25, no dia 22 de dezembro, não, mas tem um dia. E Ele nasceu para mim. Você possa entender a gratidão, Senhor. Que a sua gratidão seja olhar para a cruz e ver o sofrimento dele. Os açoites que abriram as costas, segundo os médicos, conseguiam ver os órgãos internos. Tão feroz que foram os açoites romanos. A coroa de acácia, que o espinho é tão duro quanto aço, penetrou-lhe o crânio e ainda bateram com uma cana para que apertasse mais. Ele sentiu dores, cãibras na cruz. Ele não pecou. Isaías diz que ele foi levado como ovelha ao matadouro e não murmurou, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui e entender e sermos gratos pelo sacrifício dele. Eu te convido a agradecer a ele. Querido, pode soltar esse louvor aí. Eu disse, Senhor, nunca mais eu volto para trás. Já passei por muita coisa também. Os que tentaram me matar voltaram para tentar me matar depois de ser crente. Eu não sei como foi, mas eu estou aqui, eu não morri não. E nem quero ainda. Eu sei que vai chegar um momento. Os gratos são gratos por causa da cruz, não por causa do milagre. O milagre nos alegra, a cura vem, a enfermidade vai embora, o paralítico levanta, o surdo começa a ouvir, mas se não acontecer, foi a cruz que é o maior motivo de nos alegrarmos, de sermos gratos, de nos colocar de pé e falar, Senhor, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque Tu és poderoso. Obrigado porque Tu me tiraste das trevas. Nós temos todos os motivos do mundo para sermos gratos. Não importa o que eu e você façamos.
Nada consegue anular o amor que Ele tem por mim e por você. Ele te ama, mas a decisão de continuar a gratidão e olhar para a cruz e entender o sacrifício feito é pessoal. Ele te ama, como eu falava, Senhor, mas eu não tenho nada para te entregar. E eu fico com vergonha de ir me apresentar e falar, Senhor, agora eu entrego a minha vida. Aí quando eu hesitei, o pastor falou, eu venho como estás, filho meu. Ser grato não é um estado momentâneo, ele é eterno. É eterno por causa do sacrifício, nada vai anular. Por causa da cruz, que nada vai anular. Por causa da morte, porque através da morte dele alcançamos vida. Quando ele ressuscitou, ele nos trouxe e falou, eu estou convosco todos os dias. Ele quer dizer, não importa as tuas dores, eu estou contigo. E possamos ser gratos ao Senhor em todos os dias de nossas vidas. Que Deus abençoe a vocês.